Para você que chega aqui no meu canal, como eu sempre digo, é um prazer imenso receber. Receber aquela pessoa que quer, de alguma forma, descobrir o seu lugar no universo. Hoje, eu quero contar para vocês como foi o meu encontro com essa maravilhosa família estelar, conhecida por muitos como sendo os andromedanos. Só que antes, eu quero mostrar a você de que forma e como foi esse encontro. No dia 26 de março de 2011, eu estava em meditação, como sempre digo a vocês, só que naquela época, as minhas meditações eram mais frequentes. Aí você me pergunta assim, por que, Henrique, era mais frequente a sua meditação? Quando eu me encontrei com a Gnachete, no ano de 2007, lá no planeta Galamiak, quando eu pude experienciar e testemunhar aquele extraordinário paraíso, quando eu voltei para Eleap e olhava para o rosto de cada pessoa, olhava para cada acontecimento que estava acessível a mim ali pelo meio de comunicação, eu sempre me fazia a mesma pergunta: quando a humanidade saberá das coisas que fiquei sabendo agora há pouco? O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Eu fui sendo levado para fora do sistema solar. Eu fui tendo o privilégio de conhecer corpos planetários maravilhosos, dos quais já narrei para vocês diversas e diversas vezes. E toda a minha volta para a Eleap, quando eu entrava dentro de casa, ou quando eu saía na rua, quando eu tomava a iniciativa de algum afazer, no dia a dia, de um modo geral, eu olhava para o rosto de cada pessoa, a cada ida e a cada vinda, e eu dizia assim: quando? Quando a humanidade vai usufruir de tudo aquilo que me foi dado por direito? Como naquele momento, pessoal, eu queria segurar cada pessoa, sacudi-la e dizer assim: olha, acorda. Você tem o melhor para você. Só que toda vez que eu ia fazer isso, alguma coisa me travava. Parece que eu tinha vergonha, parece que a minha centelha murchava. Era um sentimento assim que eu não sei explicar para você aqui no momento, mas quando eu queria dizer ao ser humano, ao meu próximo: acorda, eles são reais de carne e osso, são primogênitos dos criadores verdadeiros, algo me travava e me segurava. E o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, eu fui montando o meu quebra-cabeça, eu fui buscando conhecimento junto com a Gnachete, passei por lugares, pessoal, maravilhosos. Eu quero narrar para vocês, mais à frente, em um mundo onde eu estive sozinho, cercado por animais, e ali a única vida humanoide sob duas pernas era eu. Mais pra frente eu narro isso para vocês. E como eu acabei de dizer, os dias foram passando, passando, passando. O meu coração, a minha centelha, a minha mente
A cada dia que passava se enchia de felicidade, de alegria, de regozijo, e eu olhava para todas as pessoas e eu dizia: quando a espécie humana acordará? Eu voltava os meus olhos para os céus todos os dias. Todos os dias eu procurava vê-los nas manifestações da vida. Só que eu percebia que eles sempre estavam se ocultando da humanidade. Eu me lembro que eu falei para a Gnachete assim: Gnachete, em eras passadas, os tais deuses interagiam com a espécie humana. Por que que isso acabou? Por que que cessou essa interação? Aí foi onde ela me explicou aquilo que eu já expliquei para vocês sobre os primogênitos caídos, que em vários textos religiosos é mencionados como anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra o Altíssimo. E daí eu fui encaixando essa pedra do quebra-cabeça, peça por peça. Até que no dia 26 de março de 2011, eu tinha fechado os meus olhos, eu tinha analisado a minha vida, eu tinha buscado entendimento comigo mesmo. Depois que eu me tornei limpo, me dirigi ao Criador Pai Celestial, à Criadora Mãe Celestial, e a esse Criador Pai Celestial maravilhoso, construtor, arquiteto deste primeiro céu, deste primeiro universo, desta primeira densidade e dimensão. Eu me lembro que depois da meditação eu senti fluir dentro da minha centelha todas as 7 divisões. Eu me recordo que quando eu saí para fora e olhei para os céus, eu via algo que ficou na minha mente por toda a eternidade e ficará por toda a eternidade. Porque em todos os momentos que eu fecho os olhos, eu me lembro de muitas coisas que presenciei com eles. E essa imagem, esta cena, nunca, ninguém será capaz de tirá-la de mim. Eu me lembro que quando eu olhei para o céu, eu vi ali o céu de brigadeiro, todo azul, sem nenhuma nuvem. Eu pude ver uma luz. E essa luz, ela vinha em minha direção crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela chegou próximo, a uns metros à frente, no ar, ela se dividiu em centenas de fragmentos. E todos esses fragmentos que do qual ela se dividiu, nesses fragmentos foi escrita uma palavra: nós estamos te observando, por isso nós te amamos. No ar, a divisão daquela luz, toda aquela divisão formou essas palavras: nós estamos te observando. Nós te amamos. Por que te amamos? Eu me lembro que eu fechei os meus olhos e agradeci a Gnachete. Agradeci a todos que naquele momento, até 2011, eu conhecia.
Foi aí que todos aqueles fragmentos que estavam no ar e que escreveram essas palavras se juntaram novamente em uma grande esfera de luz. E aquela luz desceu sobre mim. Eu nunca vou me esquecer. Aquela luz que se desfragmentou em centenas de pedaços e depois se reuniu em uma grande esfera, quando me envolveu, eu me lembro que ela tomou uma forma discoide, semelhante a você colocar dois pratos ao invés do outro. Vai dar ali aquela ilusão de um objeto discoide. Acredito que muitos de vocês já fizeram isso para ver como pode ser de perto um disco voador, ou um objeto discoide, que na verdade é a mesma coisa. Só que tudo aquilo ali não era sólido, era luz. Não era feito de nenhum metal ou de forma mineral, não era. Era luz. É luz. E quando me envolveu, parecia que sobre a minha cabeça ele estava achatado e sobre os meus pés. E eu me lembro que ela foi suspendendo o que seria o teto, e o piso foi ficando ali permanente, e quero ressaltar aqui que era luz. Foi quando eu pude ver duas tipologias 100% semelhantes a essa que está aparecendo aí na sua tela. Eles, os andromedanos, dois deles, se apresentaram a mim em carne e osso. Semelhante a essa figura, a sua pele branca, opaca, crânio alongado, altos. Os que vieram a mim têm 4,20 metros de altura. Eles trajavam uma vestimenta sacerdotal incrível. E por trás tinha um capuz nessa manta sacerdotal. Só que eles não estavam com capuz sobre os seus crânios. O capuz estava jogado para trás. E essa vestimenta é de cor vermelha, com adornos dourados, e na altura da cintura um cinto todo feito de cristal, e na altura do peito um símbolo semelhante a um planeta circulado ao seu contorno, 2 sóis e 372 estrelas. Só que essas 372 estrelas eram os seus planetas, porque o principal, a estrela maior, era o planeta de habitação. As demais estrelas, as 372, eram outros planetas do próprio sistema solar de Andrômeda, como também as suas luas, porque eu percebia que algumas estrelas eram maiores do que a outra. A estrela maior significa planeta e a estrela menor, lua. E o interessante é que eles olhavam para mim com um olhar de ternura tão grande, tão grande. Eu me lembro que o meu desejo foi de ficar de joelhos, porque a energia, a expansão dimensional deles é tão grande, tão intensa, que naquele momento eu quis reverenciá-los com a simplicidade e com a humildade.
e com o reconhecimento que tenho por todos eles, tanto aqueles que conheço como aqueles que ainda não conheço. E o interessante é que, quando eu prestei a reverência, um deles moveu as suas mãos, e ao mover a sua mão, eu fiquei parado, praticamente, no momento que eu ia dobrar as minhas pernas. Eu fiquei de um jeito como se eu estivesse congelado. Porque, na verdade, eu estava ali, literalmente congelado mesmo, né? E eu fui voltando para a maneira que eu estava, fiquei de pé. E ali, telepaticamente, um deles disse para mim assim: olha, não é necessário que faça tal coisa porque estamos te observando há muito tempo. Desde quando a sua centelha se acendeu, quando passou pela atmosfera de Leap, naquele dia, todas as famílias, todos os construtores, todos que existem, souberam que mais uma consciência alcançaria a essência pura e plena. Nunca vou me esquecer dessas palavras. E naquele momento eles praticamente me transladaram para dentro do quarto da minha casa. Quando aquela luz foi embora, junto com aqueles que estavam ali dentro da luz, os andromedanos, eu estava dentro do meu quarto. Eu já não estava mais fora da casa. Eu estava dentro do quarto. Algo assim incrível. Eu fui transportado. Hoje eu consigo entender que aquela luz envolveu todo o ambiente que eu estava. Então por isso que eu podia andar para lá e para cá. Eu não sentia as paredes, nem o piso de concreto, e nem via a laje ou o telhado sobre a minha cabeça. Eu fiquei pensativo, entrei em contato com a Gnachete. Ela se apresentou a mim, fisicamente, em carne e osso. Eu me lembro que quando eu a vi, eu corri aos braços delas e ela estendeu os seus braços, se abaixou e eu pude abraçá-la. E ali ela transmitiu para mim todo o carinho, todo o amor que existe naqueles que verdadeiramente querem o bem do próximo, que é o que está faltando em nós. Dali eu perguntei para ela se ela estava ciente daquele meu encontro com os andromedanos, e ela disse assim: lógico que sim. Ela disse que estava me observando e ficou feliz pela homenagem que eles fizeram. E o interessante é que eu olhava para aquele rosto dela, que é um rosto muito bonito, que nem eu falei para vocês. Eu nunca vi nem vou ver nenhuma mulher na face dessa terra que sequer a sua sobrancelha ou seus cílios se compare aos da face de Agnachete. Estou sendo real com vocês, principalmente com o público feminino. E o interessante é que eu sempre admirei o penteado de Agnachete. E a cada vez que ela se apresentava a mim, ela estava com um estilo de penteado diferente. É a coisa mais linda do mundo. E com um tipo de vestimenta diferente. É algo assim que supera qualquer expectativa e vai além de qualquer fronteira. Sem contar que olhar para a pele dela é como se houvesse ali milhares de sóis. É como se todas as células dela fossem um sol.
porque ela brilha como reflexo do sol no espelho. E quando ela anda, as pedras, os gravetos, as folhas, as galhas, as árvores e toda a criação que estiver ali no ambiente se curvam a ela. Eu nunca falei isso para vocês em vídeo algum. Na minha propriedade tinha um coqueiro e foram 2 vezes que eu testemunhei esse fato. Uma vez foi com Arne Toliel, quando ele veio através dos portais, que a árvore que eu tinha ali na propriedade, ela se rejuvenesceu. Quando ele foi embora, a árvore estava cheia de folhas, linda, saudável. O meu caseiro, o Ronaldo, ele ficou assim, perplexo. Porque o que tinha matado aquela árvore foi um raio que caiu nela há uns 5, 6 anos antes. E com a Gnachete, eu presenciei, quando estávamos caminhando no pasto, e eu sempre corria e olhava para ela com o desejo dela correr atrás de mim. Era uma coisa muito louca. E quando eu piscava os olhos, ela já estava perto de mim. Ela se move como um relâmpago. Ela se move muito rápido. Não existe espaço, nem tempo, nem dimensão para eles. Quero deixar isso claro para vocês. E ali, eu caminhando com a Gnachete, ela tocou a sua mão em um coqueiro que tinha sido afligido também por um raio, porque em fazendas, até mesmo na cidade, essas árvores altas, perto de lugares que não tem para-raio, mas também, dependendo da quantidade de descarga elétrica, os para-raios não suportam, né? E ali aquele coqueiro, ele foi afligido. Ele ia cair e morrer por si só, porque estava longe de qualquer propriedade, né? Que fosse sólida, então não tinha problema se ele caísse, ia cair no pasto mesmo. Desde que não caísse sob nenhuma criação, né? Sobre uma vaca, sobre um cavalo, enfim. E quando ela tocou, gente, as suas mãos ali no coqueiro, ela olhou para mim com aquele sorriso maravilhoso. Todo aquele coqueiro começou a brilhar. Ela transferiu o brilho dela para aquele coqueiro. Nunca também ninguém vai tirar essa cena como milhares e milhares de cenas que eu testemunhei com eles. Por isso que para mim não importa a opinião de ninguém, nem a crítica de ninguém, porque eu estou certo do que eu vi, da mesma maneira que estou certo de onde eu vim. E ali, aquele coqueiro começou a brilhar, e eu vi, gente, as folhas crescerem na minha frente de forma instantânea, real. O coqueiro ficou novo, novo. Eu lembro que ela enfiou suas mãos dentro do coqueiro, dentro. Acredito eu que seja ali mais ou menos uns 40, 50 centímetros do solo, por dentro do coqueiro. E tirou uma pedra que era pontiaguda como se fosse uma flecha. E ela colocou aquela pedra na minha mão e disse assim: isso é que matou essa árvore. Ela tratou o coqueiro de árvore. Não chamou de coqueiro, como nós. Então, naquele dia, a Gnachete se apresentou a mim com seu corpo brilhando como o sol. Eu pude ver que as pedras ficavam mole. Tanto é que onde ela aparece, para mim, se for perto de uma rocha, a rocha ela começa a ficar tão mole, tão mole, tão mole, que ela começa a se esparramar. E quando ela vai embora, ela continua ali esparramada e se solidifica. É incrível. A presença tanto dela, como de Arne Toliel, como de Atilio, como de Mereconoab, Zamaniel, são iguais. Certo? Então, eu já presenciei e testemunhei várias manifestações da presença deles perto de algo relacionado à natureza e até mesmo relacionado a nós. Então eu perguntava a Gnachete quem eram os andromedanos, de onde eles vinham, por que que eles me falaram somente 2 palavras.
Por que que eles falaram dentro da minha mente? Por que que eles não permitiram que eu tocasse neles? Eu me lembro que ela falou assim: você não sabe, mas eu vou te dizer. Todos aqueles que propõem seguir de forma reta o teu coração, não se acusando todos os dias, mas vivendo um dia após o outro, tendo em si a felicidade, esses agradam os nossos olhos. E todos nós chegamos a eles. Você não tem noção agora, ela falava comigo, mas quando você ultrapassou as dimensões, você recebeu um registro. E a sua alegria, a essência da sua felicidade, à frente de cada corpo planetário. A sua alegria quando entra nas nossas máquinas. A sua alegria de estar com a gente. A sua alegria de abraçar, de beijar, independente da característica física humanoide dos primogênitos, seja eles qual forem, mas a sua alegria, o calor do seu abraço, já é testemunhado em todas as galáxias. E eu nem sabia o que significava galáxia. E ela disse assim: não é só eu que vou te visitar. Não é só eu que vou te levar para mim, para junto de nós. Eu perguntava, e as outras pessoas? E a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, os meus amigos, as pessoas mais chegadas? Eles diziam assim, tanto eles como a Gnachete, mas falando de Gnachete, ela dizia assim, porque todos disseram depois, mais tarde, a mesma coisa. Eles estão atentos a cada um de nós. E nós estamos atentos a todos, ou seja, em perfeita comunhão. E o que ela quis dizer com isso é que nós, seres humanos, também devemos estar atentos uns aos outros. E os outros devem estar atentos a nós. Dado a tudo isso, gente, eu me lembro que eu fiquei algumas horas com ela. E ela me disse que naquele mesmo dia eles novamente viriam e me levariam para eles. Dali, enquanto eu conversava, eu me distraí com um pássaro e eu mostrei a Gnachete assim, olha lá, Gnachete, olha que pássaro lindo. Quando eu olhei para ela, ela já não estava mais perto de mim. Eu me lembro que eu comecei a chorar e chamar por ela porque o amor que eu tenho por ela como filho é o amor que eu nunca tive pela minha mãe, porque a minha mãe, infelizmente, nunca cuidou de mim. Eu fui criado por parentes até assumir a minha responsabilidade. Comecei a trabalhar com 11 anos. Aos 13 anos eu já tinha meu dinheirinho juntado. Aos 15 anos eu saí de casa e nunca mais voltei. Eu não fui um filho que cresceu junto com a minha mãe, porque quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe perdeu o rumo. Eu e ela passávamos fome. E por passarmos fome, a minha tia, que residia em Ribeirão das Neves, que na época era uma cidade excepcional, hoje infelizmente já não é mais. A minha tia tentou me pegar de papel passado, a minha mãe não deu, mas pediu que minha tia cuidasse de mim, porque a minha mãe precisava sair para trabalhar. Na época minha mãe era acostumada a trabalhar em casa de família. Então o amor que eu tenho por Agnachete
E o amor que ela tem por mim é uma relação entre filhos. Por isso eu sempre nos meus vídeos eu disse para vocês, se existe amor nessa terra chamada Eleap, é o amor que uma mãe de verdade, porque tem muitas mães de mentira, mas aquela mãe que é mãe de verdade, que sente o amor desde a gestação até o nascimento, do nascimento até a morte do próprio filho, aquele amor é o verdadeiro. Então o meu amor por Agnachete ninguém nunca vai tirar. Nunca. Nunca. Não só por ela, mas como por Arnitoliel, por Akar, por Mereconoab, por todos eles. Mas em especial a Agnachete, por quê? Porque ela é a minha mãe. Ela me adotou. Então eu comecei a chorar naquele dia, fiquei desesperado, querendo que ela voltasse, e ela não voltou. Eu chorei tanto que eu chegava a soluçar, para você ter uma ideia. Depois que tudo isso passou e eu me recobrei, lavei o rosto, tomei água, tomei um banho, deitei e fiquei olhando para o teto. Tentei ler um livro, não consegui, porque a ansiedade me subia à mente a todo momento. Foi quando era por volta ali das 21 horas, e eu ansioso, eu pude ver. Só que desta vez, literalmente, fisicamente, aquela máquina feita de metal sólido. Esse objeto discoide que veio ali me buscar naquela época, ele tem 120 metros de circunferência. E debaixo dele são 20 esferas acopladas. As luzes que oscilam dele faz com que ele pisque como se fosse um pisca-pisca de árvore de Natal. Laranja, azul, vermelho, branco, roxo, bege. É a coisa mais linda. Eu me lembro que uma dessas esferas desceu. Quando ela desceu na minha frente, ela abriu de forma automática. Eu sabia que eu deveria entrar ali, então entrei. Ela suspendeu-se no ar e se acoplou nesta nave discoide de 120 metros de circunferência. Quando eu entrei dentro da nave, eu pude testemunhar 10 andromedanos, entre eles os 2 que mais cedo tinha vindo me visitar. Quando eu olhei dentro daquele objeto discoide, eu olhei para o teto e via que o meu tamanho de 1,70 m, 1,72 m, não tenho muita certeza, como a minha barriga cresceu, eu fiquei barrigudinho, a gente fica meio curvo, né? Então eu vou colocar 1,70 m. Mas eu tenho 1,72 m. Nos meus registros militares constam 1,72 m, mas vamos falar 1,70 m. Da minha altura ali no piso da nave, no teto, acredito eu que deveria ter ali uns 6 metros de altura. Eu não vi manche, alavanca, botão. Eu não vi nada disso. Eu só vi 12 poltronas feitas do que parece ser metal. Sabe essas pias hospitalares, né, que são feitas de inox? Daquele jeito, naquele formato, como um formato assim meio... Imagine você pegar um ovo e cortá-lo no meio, um formato oval. Mas por dentro era retangular. Oval por fora e retangular por dentro. O interessante é que todos os 10 se sentaram em suas poltronas. E todos eles olhavam para mim e não diziam uma só palavra. Quando eu me aproximei de uma dessas poltronas,
do que parecia ser um metal sólido, rígido. Continua.